que eu apresento para vocês, eu coloquei lá os PDFs todinhos do material, principalmente aquele dos pensadores, quem tiver interesse de ter aquele PowerPoint que eu apresentei, tá lá, eu botei tudo lá. Eu botei um material também das aulas gravadas. Peguei todas as aulas, eu botei no YouTube, por isso que demorou um pouquinho, porque no YouTube eu acho que fica mais fácil para vocês acessarem, principalmente do celular. Porque aí o lugar que vocês quiserem assistir ou quiserem voltar, tirar alguma dúvida, né? Óbvio, vocês não precisam assistir tudo, mas se quiserem tirar alguma dúvida de algo que foi falado lá, porque a gente falou sobre o relatório, lembra? Então, eu achei que fosse mais interessante, facilita. Foi até uma dica da professora Luciana, né? E realmente facilita mais. A outra coisa, eu achei, gente, um site maravilhoso de um grupo sobre educação infantil da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou colocar o link para vocês. Eles produziram, Isabel, lembra? Seis ou oito cadernos sobre educação infantil. São cadernos extensos, mas assim, é um material teórico. Gente, a coisa mais linda. Eu vou colocar lá quem tiver interesse, né? Óbvio, eu não estou falando para vocês lerem, eu sei que vocês têm muita coisa para vocês fazerem. Mas aos pouquinhos eu sempre falo, né? Já vão montando. Eu tenho aqui, ó, minhas pastinhas com livros interessantes que eu vejo, ou textos interessantes, porque aí aos pouquinhos eu volto lá, olho, por exemplo, agora eu estou lendo o caderno 6, eu já fui direto que foi até uma indicação da minha professora articuladora lá da sala, porque isso é um curso, e aí isso é outra coisa que eu ia falar para vocês. É um curso gratuito, ele já tá em andamento agora, né? Mas ele abre todo ano. Então, é uma oportunidade e ele fala só sobre educação infantil. Mas é a coisa mais linda, o material é lindo, o portal deles é lindo. Eu vou colocar lá o link para vocês, vou botar na. Eu estou colocando na nossa sala de aula de informações gerais, tá, gente? Para vocês saberem, para não ficarem perdidos. Porque eu acho que no de dúvidas vai ficar muita confusão. Então, como prometido, eu fiz uma apresentação bem rapidinha para vocês, com as imagens, porque acho que as imagens são mais importantes, né? E vou explicar um pouquinho a dinâmica da importância tanto da organização, que a organização da sala de aula, ela contribui até para a questão da avaliação do aluno, dos registros das informações sobre o aluno e sobre o andamento das suas aulas. Então, eu acho que é bem interessante e eu espero que vocês gostem. Eu vou compartilhar aqui e lembrem-se que vocês podem me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma conversa entre a gente. E se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, hoje eu trouxe um material para a gente pensar sobre a importância da organização docente em sala de aula, né? Isso facilita a organização. Às vezes, eu ouço as pessoas falarem assim: Isabel, você é doida. Ai, fica trabalhando em casa, fazendo coisas em casa. Ai, eu não faço nada em casa. É um direito de cada um. Eu não julgo. Cada um sabe. Às vezes, em casa, a pessoa, óbvio, tem vontade de fazer outras coisas. Eu não vejo problema, mas, para mim, eu botei errado aqui o meu nome. Para mim, para minha organização, para o meu dia a dia, para todas as outras tarefas que eu tenho que cumprir, eu gosto de trabalhar e me organizar antes, me preparar antes, né? E ter as coisas assim encaminhadas para minha semana. Então, para mim é um prazer o planejamento, sabe? Eu gosto. Quando eu não estou planejando e às vezes eu estou de bobeira no celular, eu estou pesquisando se tem um tema, né? Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando o universo. E aí, nós colocamos lá tudo que eu vou pensando, o que que a gente pode fazer como atividade? Eu vou pesquisando, e aí eu vou pesquisando, vou mandando para o meu grupo, que a gente tem o grupo da sala de aula. Olha essa atividade, olha que interessante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso vai fazendo com que outras ideias vão surgindo. Então, para mim, no meu dia a dia, né, que isso não é uma receita de bolo, facilita muito, gente, assim, a minha vida, facilita a minha vida, assim, se eu não
quase 90% do meu dia a dia em sala de aula, sabendo que o meu planejamento ele nunca é um planejamento fechado, inflexível, né, duro, de modo algum. Até para quando eu penso coisas fora dentro do meu planejamento, ter um planejamento me ajuda. Então, hoje a gente vai discutir sobre a importância da organização docente em sala de aula. E eu trouxe aqui um pequeno texto falando sobre a organização, né? A organização é um dos pilares da prática docente. Ela vai além de arrumar materiais. É um processo que dá intencionalidade às ações do professor e cria condições para que o planejamento. Olha só que importância. A gente está falando de organização. Às vezes, quando a gente pensa assim, organização é arrumar as coisas, botar em ordem, né? É muito mais do que isso quando a gente pensa na nossa prática docente, né? Porque ela é uma aliada para o planejamento, para a avaliação e os registros das crianças e que façam sentido, né? Um professor organizado consegue transformar o planejamento em algo vivo, dinâmico e real. Como afirma Maria Alice Proença, minha autora, que eu estou apaixonada por ela, o planejamento não é uma camisa de força, mas é um roteiro flexível que guia as escolhas pedagógicas, a organização. Nesse sentido, dá clareza ao que se pretende alcançar e possibilita ajustes conforme as necessidades do grupo. Então, olha como é importante, desculpa. Planejamento acessível à equipe, acho que isso é o primordial. Eu já tive algumas questões. Eu sempre falo para você, poxa, parece uma maravilha, né? Parece que a minha prática é uma maravilha, que todo dia corre tudo bem. Não é dessa forma. Alguns dias a gente tem problemas. Muita coisa eu aprendi na minha prática, né? Depois de passar por algumas situações bem desagradáveis. Eu, por um longo período, eu não sentia essa necessidade, infelizmente, né, que eu me arrependo muito, de ter um planejamento escrito, de ter um planejamento manuseado. Eu sempre fiz assim, eu sentava em sala de aula e pensava, gente, a gente tem que trabalhar a identidade. O que vocês acham? Pensar em atividade, pesquisem atividades, me mandem, por favor. O que vocês acham da gente fazer isso? O que vocês acham da gente fazer aquilo? E eu achava que isso era suficiente. E todo mundo falava, tá ótimo, tá ok, mas no fundo isso não ajudava ninguém, não ajudava a mim. Algumas pessoas, por mais que elas não me dissessem, e elas estavam super certas em relação a isso, né? Eu faço minha meia-culpa mesmo, né? É, que não concordavam, não gostavam do planejamento dessa forma, como também tem pessoas que nem gostavam de falar sobre planejamento, né? Porque na minha sala em educação, quando eu falo de pessoas, por exemplo, eu trabalho no município do Rio, vocês já devem saber, e a gente trabalha em equipe na educação infantil, então você não fica sozinho em sala de aula. Atualmente, as equipes na educação infantil, quando eu iniciei, era a professora, né, que se chama PEI, professora de educação infantil, e as agentes de educação, que são as nossas auxiliares, as educadoras que nos apoiam no desenvolvimento das atividades do dia a dia em sala de aula. Atualmente, essa dinâmica mudou um pouco. O município agora ele tem a PEI, continua a PEI, que é a regente de sala, né? É a professora da sala, vamos dizer assim, oficialmente, né, nos documentos, porque todos nós somos educadores em sala de aula. E temos que se chama PAEI, que se chama Professora Adjunta de Educação Infantil. E continuamos com os agentes de educação. O papel da PAEI, ela fica nesse meio termo, né? Por exemplo, na minha sala, a gente faz tudo. Ela seria uma professora auxiliar da professora regente, né? Uma pessoa que estaria dando apoio à professora regente e fica responsável pela sala na ausência da professora regente, entendeu? Então, assim, voltando ao que eu estava falando, algumas pessoas ficavam satisfeitas com o que eu falava, algumas pessoas me davam ideias, outras nem se preocupavam, né? Eu estou com essa equipe, nessa turma, já vão fazer, acho que desde 2018. Eu estou falando de situações passadas, porque eu já trabalhei em outras unidades do município do Rio de Janeiro.
E, enfim, algumas pessoas ficavam bem descontentes com, mas não falavam. E estavam corretas, porque assim, uma coisa é o que está na minha cabeça, outra coisa é o que está no papel, o que está escrito, o que está acessível para todo mundo, né? Então, quando a gente pode fazer isso, eu continuo fazendo isso. Eu vou em sala de aula, converso com o pessoal, pergunto, e aí, gente, o que vocês acham? O tema é tal, pesquisaram atividade, vocês pensarem em alguma coisa, é, viram algo, aí eu continuo falando, me mandem, viram atividade, viram alguma coisa interessante, manda pra gente no grupo, e o pessoal faz isso, né? Nós temos esse hábito. Mas, e aí eu falo, depois que vocês me mandarem, né? Essa é a nossa dinâmica, né? Eu vou aguardar, né? E óbvio, eu sempre faço isso antes da virada do mês ou da mudança de tema de planejamento. E aí eu falo, assim que se vocês mandarem alguma ideia, eu já vou rascunhando um planejamento. Envio para vocês e vocês podem colocar as sugestões de vocês. Então, é o que eu faço. Eu mando, faço o planejamento em si, né? Se já me mandaram sugestão, eu incluo. Eu monto ele por semana, né? A cada semana, porque assim, na educação infantil, a gente não pode pensar muito na atividade só num dia. Você tem que dar continuidade. Eu trabalho com a questão da sequência pedagógica, eu acho muito importante, porque a criança ela precisa de um. Nós também precisamos de alguns conteúdos novos, né? A gente precisa de um tempo para a gente processar esse conhecimento, lembra? Sempre buscando fazer sentido. E às vezes, num dia, você pensa em trabalhar um tema de uma forma e ele não funciona. Então, você tem que estar aberto, né, e preparado para você trabalhar ele de outras formas e trazer ele com roupagens diferentes para as crianças, né? Então, assim, eu sempre trabalho com sequência pedagógica e os nossos temas, eles perpassam pela semana, e eu vou repetir no caso seja necessário. E esse planejamento, ele está sempre acessível para todo mundo. Então, eu faço esse documento, e aí eu envio no nosso grupo, minha primeira etapa é essa, envio no nosso grupo do WhatsApp, peço para olharem opiniões, se quiserem mudar alguma coisa, sabendo que isso também pode ocorrer no decorrer. Eu nunca sigo, dificilmente, gente, eu sigo exatamente o que está no planejamento. Ele é, como eu disse aqui, é um guia que é mutável durante o nosso dia a dia. Então, assim, mas ele é o meu guia, ele é um lugar seguro, né, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, principalmente na minha ausência. Cara, por exemplo, hoje eu não fui para a creche, porque eu tive uma consulta com a minha filha, médica, né? E eu precisei me ausentar. Mas todo mundo sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, o planejamento ele tem que estar acessível à equipe. No meu caso, dentro, na município do Rio, nós recebemos visitas também, e essas visitas pedem para ver o nosso planejamento. Então, o meu planejamento, ele fica, quando você entra na minha sala, a gente tem um painel, né? Onde tem um calendário e onde tem o planejamento lá fixado. Então, qualquer pessoa, na verdade, pode ter acesso. Então, aí eu mando no grupo, eu faço uma cópia, coloco lá no quadro e outra cópia fica na pastinha que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Então, quando o planejamento fica acessível a toda a equipe, o trabalho pedagógico ganha uma coerência. Todos os profissionais passam a caminhar na mesma direção, evitando contradições e fortalecendo a identidade pedagógica da escola. A organização, nesse caso, é um gesto de transparência e de construção coletiva. E eu, para a professora em sala de aula, né? É um respaldo ao nosso trabalho, porque eu já vivenciei situações onde eu fazia essa dinâmica que eu falei para vocês, que eu falava em sala de aula, vamos fazer isso, ó. Falava, amanhã a gente vai fazer não sei o quê, enfim, que estava errado, porque eu acho que nenhum planejamento consegue funcionar assim. E eu tive pessoas que viravam, quando foram questionadas pela direção, não é nesse lugar que eu estou atualmente. Eu não tenho esse problema. Eu estou nessa creche há muito tempo, é um lugar que eu amo de paixão, amo as pessoas que estão trabalhando lá, gosto muito. Eu me sinto muito acolhida, fui muito bem recebida lá. Mas em outros lugares que eu já trabalhei, isso já ocorreu de pessoas falarem que, eu não sei o que que ela está fazendo. E elas estavam erradas? Não estavam erradas.
que uma pessoa que fala assim, senta e fala, né? A palavra dita assim ao ar, ela não é palpável, né? Ela não tem confirmação, ela não é, você não pode provar o que está sendo feito, né? Existem pessoas que com certeza falaram, ela está fazendo isso, 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 como outras pessoas que não estavam erradas, né? E aí a gente pode ter uma questão de índole, enfim, mas é de cada um. Mas se a gente for verificar, né, de forma profissional, se não está escrito, se ela não recebe um planejamento, ela não está errada em dizer isso, né? Então, o meu planejamento, ele por aprendizagem, né? Ele fica acessível para todo mundo. Então, esse é o meu quadrinho, né? Na educação infantil, a gente gosta tudo de enfeitar. Então, o tema dele é elefante, bichinhos, porque as crianças gostam muito. Eu não uso personagens, dificilmente eu recorro a esses personagens, né? Eu tenho algumas coisas lúdicas em sala de aula, mas são coisas mais de enfeite mesmo. Não tem uma pretensão de ser educativo, porque eu busco todo o material que eu levo, que é educativo, eu tento que seja bem lúdico, mas um lúdico é, não fantasioso. Eu vou explicar a diferença para vocês. Por exemplo, a gente está trabalhando o universo, como eu falei para vocês. Então, eu apresentei os planetas para eles, as imagens dos planetas mesmos. Eu fiz os cardzinhos para eles de todos os planetas, do Sol, da Lua, com as imagens reais. Então, eu apresentei de forma lúdica, falando sobre o Sol, como é quente, dentro das musiquinhas que a gente trabalha, por exemplo, que fala muito sobre o Sol. Expliquei que a Terra é o lugar que a gente mora. Mas, por exemplo, eu não trouxe nenhuma imagem da Terra. Eles fizeram uma colagem, uma atividade com a Terra. Mas eu apresentei ela preta e branca. Eu não trouxe ela, por exemplo, com olhinhos, boquinhas, nariz, porque eu estou trazendo um conteúdo para eles real. E aí eu quero afastar do fantasioso, mas eu ainda estou apresentando de forma lúdica, de forma agradável, né? Não tô, isso aqui é a Terra, é um planeta que tem distância, tamanho de não sei o quê. Não são essas informações que eu levo. Eu botei a diferença entre a parte azul é água, então continuo trazendo dentro do linguajar deles, mas eu trabalho sempre com as de preferência. Tudo que eu, por exemplo, se eu estou trabalhando os animais, como eu trabalhei, eu trago as imagens dos animais reais, o elefante mesmo, o leão mesmo, a galinha, a gente fez aquele material do galinheiro da galinha, mas lembra, nós temos a visita do galo, então eu nem precisei em si trazer a imagem da galinha, mas se nós não tivéssemos, eu traria a imagem real, eu trago os sons reais, então eu sempre gosto de trabalhar e essa é uma indicação da própria Secretaria Municipal de Educação, que você não traga essa ideia muito fantasiosa, né? Então, o bichinho dentro da história, esses personagens, essas imagens, elas ficam nos livros de histórias, nos contos. Pode ser apresentado? Pode, mas na hora que eu apresento um conteúdo, eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, é assim, ó, é o pregadorzinho, a gente trabalha com o que a gente tem. É o pregadorzinho, e aí fica o planejamento. Eu ponho o calendário, como vocês podem ver, né? E aí ele é um planejamento mensal, mas ele é dividido por semanas, né? Então, a primeira semana apresenta tal, tal. Eu não trouxe ele aqui, infelizmente, mas eu tenho ele aqui. Depois, se vocês quiserem, eu abro e a gente pode dar uma leitura. E aí eu vou dividindo, eu ponho objetivos, eu ponho justificativa, eu trago a BNCC como um apoio para esse material, porque ele não é só um planejamento jogado aí, a gente vai fazer isso, pinta isso. Não, ele tem uma fundamentação teórica. Eu faço questão disso, para que qualquer pessoa que entre lá perceba que o meu trabalho, que o nosso trabalho em sala de aula, ele é fundamentado, né? Ele é apresentado por pessoas que estão estudando para fazer isso o tempo inteiro, que a gente está pesquisando o tempo inteiro para fazer isso. Então, ele é fundamentado teoricamente. Eu acho isso, gente, importantíssimo. Porque vocês imaginam uma pessoa que vai te avaliar, uma pessoa que vai, por exemplo, entrar na sala de aula, um representante da secretaria que vai ler o meu planejamento e está assim, colar as bolinhas no sol, pintar a lua. Pode ter isso como um rascunho? Pode ter, mas um planejamento ele precisa ser fundamentado. Então, esse é o meu planejamento. A gente vai trocando mês a mês, né?
Então, a organização e registros das crianças, né? Os registros do desenvolvimento infantil, como relatórios, portfólios e observações, precisam estar sempre atualizados. Uma boa organização, desculpa, permite acompanhar cada criança em sua singularidade e torna mais fácil dialogar com as famílias e com a equipe pedagógica. O registro, ele só tem valor quando é feito com constância e cuidado. Lembra que eu falei? Eu já passei por isso também. Pegava as atividades das crianças e botava numa pasta. Colocava numa pasta, colocava numa pasta. Chegou o final do ano, quando a gente precisou montar os relatórios, os portfólios, né? O que são os portfólios, para quem não sabe, né? Lembra que eu falei para vocês? Poxa, eu não trouxe a imagem do meu. Ah, esqueci de colocar. Mas eu vou colocar aqui para vocês depois. O portfólio é um material que a gente entrega no final do ano, com todas as atividades das crianças. Geralmente eu coloco um texto explicando como foi a dinâmica de todo o ano e coloco todas as atividades. E eu já tive isso uma vez que eu precisei, no final do ano, separar todas as atividades das crianças. Foi uma loucura e eu não recomendo para ninguém. Foi lição dada, lição aprendida. Agora, todas as minhas atividades ficam organizadas e separadas, e que eu trouxe aqui para vocês verem também como eu faço isso. Então, essas, lembra que eu falei para vocês? Olha, eu comprei pastas arquivos, né, do portfólio. Essas são as minhas pastas arquivos. Lembra? Não é porque eu trabalho com a questão do conteúdo, trazendo as informações reais para as crianças, que eu não vou trazer um ambiente agradável. E aí eu deixo, sim, para as etiquetas terem informações mais desenhos, né, que remetam à educação infantil, que remetam à criança. Tudo é uma escolha política quando a gente pensa em planejamento, quando a gente pensa em currículo, quando a gente pensa em sala de aula, quando a gente pensa em portfólio. Então, se vocês repararem, todas as imagens que eu busco usar, eu sempre busco pela diversidade. Imagens que representem todos os tipos de crianças, e porque eu tenho todos os tipos de crianças em sala de aula, né? Crianças negras, crianças loiras, crianças ruivas, crianças com deficiência. Então, tudo que eu trouxer de material, tudo que eu levo para minha sala de aula, até porque eu sou uma pesquisadora, que eu trabalho com a questão da diversidade, eu trabalho com a questão da educação antirracista, essa é a minha bandeira principal em sala de aula e de pesquisa, não teria como fazer diferente. Então, isso é uma escolha muito importante, porque representatividade importa, né? Algum momento a gente pode até conversar sobre isso, mas quantas vezes vocês estiveram, pelo menos eu, né, que eu sou mais antiguinha, estive em sala de aula onde eu não me via, nas histórias onde eu não me percebia, nas histórias onde eu talvez não pudesse ser a princesa, né? Quantas vezes isso aconteceu comigo, real, né? Eu não estou falando de coisas imaginárias. E eu tento fazer sempre diferente pelos meus alunos, mostrar para eles que eles podem estar em qualquer lugar. Então, eu sempre busco. Então, se vocês olharem as imagens aí, então eu tenho três pastas, né? Em sala de aula são 25 crianças, então nessas três pastas eu divido uma pasta dentro desses arquivos, desculpa. Tem as pastas com as atividades das crianças, e aí essa lateral aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Aí aqui a gente já faz, porque a gente troca, né? Então, a gente cola uma folha simples, né? E colocamos os nomes. Então, por exemplo, dentro desse arquivo tem as pastas com todos os trabalhinhos desses alunos que estão listados aqui. Então, nós temos da Maitê, da Luíse, da Mayra, da Valentina e da Maria Letícia. Então, todos os trabalhos dessas crianças estão em pastas, aquelas pastas que tem plástico. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Desculpa. E aí, cada pasta. Desculpa, me engasguei. Cada pasta é para cada criança. Então, todos os trabalhos ficam organizados. No final do ano, é só a gente pegar a pasta, pegar os trabalhos das crianças e montar o portfólio como a gente quiser. Se vai ser um envelope, se vai ser uma caixa, né? Onde a gente vai colocar os trabalhinhos. Então, essa foi uma organização, gente, que facilita demais a minha vida. Então, para cada pastinha dessa tem um grupo de alunos e os trabalhos deles ficam aí. Ó. Tem um momento
que vai ficando mais cheinho e não cabem esses trabalhos. E aí a gente coloca numa outra pasta, também dividido com o nomezinho do aluno, mas a organização continua a mesma e continua facilitando a nossa vida. Ó, o vídeo não tem som mesmo, tá, gente? Eu tô abrindo a pasta aí para vocês, tá vendo? E aí são as pastas de cada criança. Tá meio confuso, desculpa, balançando. Esse daí é do Bernardo. Esse é um trabalhinho que tá na frente. A gente escolheu separar por março. Tá vendo que é simples? A gente põe um bilhetinho escrito abril, março, maio. E aí colocamos todas as atividades. Também na educação infantil, gente, a gente não tem que ter, eu tenho que fazer pastas e pastas e pastas de atividades. Não, porque muita coisa é em sala de aula, muita coisa acontece em sala de aula. Algumas atividades elas são coletivas em si, produção de cartazes, colagens juntas, né? Atividades corpóreas. Então, isso também são atividades em sala de aula e não vão estar no portfólio. Mas quando são essas atividades dessa forma, eu registro, né? Eu gosto de tirar foto. Então, eu uso o registro fotográfico. E quando a gente entrega o portfólio, eu também gosto de colocar algumas dessas imagens. Óbvio, não são grandes, não dá para você entregar foto, né? A gente faz um documento, falando um pouquinho, um texto, né, sobre a trajetória da criança. Eu gosto, eu acho importante o pai saber, né? Não é bem uma avaliação, é um registro, né? Esse é o registro da criança, como ela desenvolveu. Eu gosto de falar como ela chegou e como ela foi se desenvolvendo no decorrer do ano e como ela está terminando esse ano. É tão legal saber como as crianças elas se transformam, elas modificam, né? Elas chegam de um jeitinho e elas saem completamente diferentes. Isso para a gente é muito importante, isso é parte do registro, faz parte do registro. Então a gente entrega um registro fotográfico também. Eu dei bobeira, gente. Eu não entreguei, não separei o portfólio, mas eu vou preparar o portfóliozinho que eu entreguei ano passado e vou mostrar para vocês. Eu esqueci de botar aqui na apresentação. Então, assim, esse é o material que a gente gosta, que a gente organiza as atividades das crianças. Essas pastas foram super baratinhas, mas também tem escolas que já tem, você pode reaproveitar. Pode ser caixa de papelão, gente, não tem problema nenhum você colocar, né, as pastinhas ali dentro, ou você fazer saquinhos, sacolinhas. Pega saco plástico mesmo, né? Aí põe o nome da criança, e você coloca as atividades dentro, então já vai estar meio que organizada. Conforme for fazendo as atividades, você vai colocando elas ali dentro, né? Então, uma organização e avaliação. A avaliação na educação infantil ela é formativa e contínua. E a organização é essencial para que ela aconteça de forma eficaz. Ao manter registros organizados, o professor consegue perceber avanços, dificuldades e potenciais de cada criança. Como ressalta a Proença, o planejamento e a avaliação não podem estar separados. Eles caminham juntos e se retroalimentam, né? E aí, lembra que eu falei, eu tenho uma outra pasta que está o planejamento. Todos os planejamentos. Lembra que eu falei para vocês na terça-feira passada? Eu fiz essa pasta arquivo e fiz essas pastinhas aqui. Os outros meses eu tirei para poder mostrar para vocês, porque senão fica apertadinho, tá? Que a gente começa em fevereiro, aí faltou fevereiro e março. Eu tive que tirar para poder mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, aí para cada envelope, pasta envelope, né? Dessas aí, tem um mês. Aí, abril, maio, junho, julho, aí teve, né? Fevereiro, março. E aqui dentro, lembra aquele planejamento que ficou lá no meu painel? Eu coloco um aí também, eu imprimo várias cópias. Um fica lá no painel e outro fica aí dentro dessa pasta envelope. Eu até gravei para vocês verem. E aí, por exemplo, nós pensamos atividades. Abril, a gente pensou em várias atividades sobre o corpo. E aí, meus colegas mandaram, né? Sugestões. Nós vamos fazer trabalhar com o rosto. E aí, vamos fazer uma colagem das partes do rosto, né? E aí, eu já achei uma folhinha que tinha desenho do rosto, e aí eu tiro uma cópia. Aí, por exemplo, eu tenho 20 alunos, eu já tiro as 20 cópias, a gente já faz isso no início do mês, e a gente coloca ali dentro. Faço todas as atividades que a gente escolhe, porque a gente
faz uma gama de atividades, nós escolhemos uma gama de atividades, né? Dessas atividades que são mais formais, vamos dizer assim, para além daquelas que eu falei em sala de aula, né? Que são dinâmicas, rodas de conversas, leituras, porque essas são registros fotográficos. Nem todas a gente coloca em prática, mas já ficam aí. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso esse ano. Ano que vem, eu posso voltar, eu vou ter esse mesmo material. Óbvio que eu posso, mudo, né? Outras atividades, são outras crianças, às vezes tem outras exigências, mas eu já tenho um material de apoio para mim. Então, assim, esse tipo de organização ela não te ajuda, não é uma aliada só nesse ano que você está, ela é aliada para os outros anos, que você vai renovando, vai mudando, vai pesquisando. Essa atividade não foi legal quando eu dei ano passado, para esse ano eu vou pensar de outra forma. E aí você pesquisa outra atividade. Então você já cria o seu material de apoio, né, para você em sala de aula. Essa fica, a outra parte fica do nosso lado, né, na nossa mesinha ali também acessível para todo mundo, gente, tá vendo? É planejamento maternal, a nossa turma é a turma de educação infantil 22, e aí nós vamos seguindo. Então, por exemplo, se alguém fala assim, Isabel, a gente vai fazer que atividade hoje? Aí eu falo, abre lá a pasta, vê qual atividade tem lá. Hoje era para a gente pintar o planeta Terra, mas hoje a gente falou tanto do Sol, então vamos fazer o Sol. E aí tem uma atividade do Sol lá, que a gente fez até essa semana, o Sol com bolinhas de papel crepom. Então, assim, são dinâmicas. Ou então falar, Isabel, acho que isso não vai ser legal, essa atividade. Vamos fazer essa outra que você trouxe a cópia aqui? E aí a gente vai fazendo dessa forma. Eu também trouxe aqui para vocês verem. Ó, eu abri ela para vocês verem, tá? Ela fica no cantinho, assim, na nossa mesa, acessível, perto. Eu não guardo ela em armário, nada disso. Ela fica no cantinho aí mesmo, para que todo mundo tenha acesso mesmo. E aí, tá vendo? Ela fica separada por mês. Esses, óbvio, né? Aí nós estamos no mês de setembro, foi a última que eu preenchi. Então, no início de setembro, eu coloquei o planejamento de setembro, as sugestões de atividades, tá? E óbvio, outubro, novembro e dezembro ainda não estão preenchidas, a gente vai colocando. Ali atrás foram algumas atividades que sobram, né, dos anos anteriores, dos meses anteriores, para não ficar tudo cheio dentro da pasta, a gente coloca ali para não perder, para ter acesso, né? E aí, estou mostrando aí para vocês, ó. Que aí tem o planejamento. No caso, esse daí tá março e abril, por quê? Nós fizemos o planejamento de março, e aí algumas coisas ficaram para trás, e aí nós sentimos a necessidade de reforçar. E aí eu montei o planejamento, algumas coisas que ficaram para trás de março, que nós ainda queríamos reforçar com as crianças, e coloquei o planejamento seguinte de abril. Então, março, isso quer dizer o quê? Que março ainda pegou algumas atividades. Abril, desculpa, em abril ainda tiveram algumas atividades que nós pensamos em março, porque é assim, lembra, é contínuo. Às vezes, uma atividade, ela desenvolve a semana inteira. As crianças gostam tanto que a gente dá continuidade. E aí não dá tempo de você usar as outras, e tá tudo bem, sem problema nenhum. Então, quando a gente vê que, poxa, mas isso era tão legal, é tão bacana, a gente trabalhou no mês de março e abril, nós trabalhamos a questão Trabalhamos com uma artista que se chama Angélica Daz. É uma artista brasileira, que ela mora atualmente na Espanha, e ela faz todo um trabalho pesquisando e fotografando diferentes tonalidades da pele das pessoas, mostrando como a gente não pode se definir como algo, né? Que aí a gente não cai naquele erro de colocar qual é o melhor, qual é o pior, né? De hierarquizar de alguma forma, quando a gente fala nas nossas diferenças, mostrando como nós somos tão diversos, somos tantos e tantos, e como é importante a gente valorizar essa nossa diversidade. E aí nós demos continuidade a esse trabalho, e aí em abril a gente quis continuar trabalhando com ela, e nós fizemos isso, tá? Benefícios da organização docente. A organização traz benefícios concretos, dá clareza de metas, facilita a comunicação entre professor, equipe e famílias, porque nisso tudo, gente, a equipe está sabendo, eu estou sabendo, né? A família está sabendo que tudo que acontece, eu não mando o meu planejamento em si para a família, mas eu faço todo um transcorrer do nosso dia a dia. Eu não estou com o meu telefone aqui,
Mas eu também posso fazer um printzinho para vocês verem. Eu mando, por exemplo, essa semana eu mandei as atividades que nós já fizemos, algumas que foram muito interessantes, porque a gente começou a trabalhar com tesoura. E a tesoura é muito difícil. Se vocês depois quiserem entrarem no meu Instagram, eu coloco todos os vídeos lá. Eu não posso colocar todos aqui. Mas se vocês quiserem, depois eu botei até meu Instagram aí no final. Depois, se vocês quiserem entrar lá, vocês vão ver a coisa mais linda. E aí, eles usando a tesoura, e eles me impressionaram, porque eles foram super bem. E é muito difícil fazer esse movimento da tesoura. E aí, eu coloquei lá. E aí, eu fiquei tão feliz que eles foram tão bem, que eu geralmente eu mando no decorrer de 2 ou 3 semanas, né? Quase no final do mês. Mas foi tão legal que eu mandei para os pais, dei parabéns. Falei, poxa, que legal, as crianças foram super bem. Eles são muito concentrados, eles se dedicam, eles gostam muito de fazer atividade, né? Então, eu mando para eles. Então, é isso, né? Equipe, professor, família, todo mundo está informado. Mas por que que eles estão informados? Porque está organizado, está planejado, está visível para todo mundo tem acesso. Qualquer pai e mãe, meu planejamento também não é nenhum documento fechado ou proibido. Se algum pai ou uma mãe chegar lá na minha sala e falar, eu posso ler o seu planejamento, eu posso ver, sem problema algum. Eles vão poder ver, não tem problema. Então, assim, eu explico, olha, a gente trabalhou com tesoura e é um movimento muito difícil. Eu coloco sempre um textinho, sabe? É um movimento muito difícil e eles foram super bem. Eu explico que a gente não está avaliando quem acertou, quem errou, se cortou bem, se não cortou. A gente está avaliando todo o processo, como ele segurou a tesoura, como ele fez esse movimento. Eu tive aluno que tentaram uma estratégia, desculpa, segurando com as duas mãos. Então, eles entenderam que a tesoura ela abre e fecha. E aí, como eles não tiveram força com a mão só, eles usaram as duas. Isso é maravilhoso. Quer dizer que ele pensou em estratégias, formas de tentar vencer essa atividade, de conseguir realizar a atividade, sabe? Então, eu coloquei lá. Se vocês quiserem dar uma olhada, depois vai lá no meu Instagram que vocês vão ver as atividades que eles fizeram essa semana. Eu estou sempre colocando lá, atualizando, porque eu também tenho os pais lá, eles podem acessar meu Instagram, não tem nada demais, para eles verem as crianças, mas eu mando também os vídeos para eles, eu mando o registro fotográfico. Ele não é um registro que eu mando só no final do ano. Eu vou mandando mensalmente para eles alguns registros, não são todos. Eu deixo bem claro para eles e ressalto que o importante não são as fotos, né? Eu observo primeiro, eu dou o tempo da criança fazer atividade, né? Não é aquele negócio, ó, vai, pega a tesoura, deixa eu tirar foto, agora larga e vai embora. Não é isso. Primeiro, eu sempre faço atividade com eles, eu deixo eles à vontade. Então, quando eles estão assim, não estão percebendo, eu vejo que consigo disfarçar, eu vou lá, faço um registro. Então, eu sempre aviso, às vezes não tem registro, às vezes a atividade ela tomou toda a minha atenção, foi preciso a gente ficar atento aos alunos, né, concentrados. E aí não deu tempo de fazer o registro, e tá tudo bem também, né? Esse é parte do processo, mas não é o processo mais importante. Às vezes a criança ela não gosta de tirar foto e eu respeito isso. Isso é muito importante a gente respeitar isso. Ela fica tímida. Às vezes tem criança que você vai tirar foto, ela para de fazer atividade. Isso é terrível. De modo algum eu permito isso. Então eu tenho crianças que não gostam. E aí eu aviso aos pais também, olha, para mim o importante é eles fazerem atividade, estarem à vontade, se sentirem bem. Eu nunca vou forçar uma criança a tirar foto, a ficar posando para tirar foto. Eu quero que elas se interessem pela atividade, pelo processo. Isso para mim é o mais importante. Então, isso aqui é uma outra organizaçãozinha que também não é nada demais. A gente tem de um lado aquele painel que vocês viram, que tem um calendário, a gente vai marcando os dias e que fica o planejamento. E na outra parede, que é uma parede que as crianças não têm acesso, porque não dá para ver, mas nessa parte de baixo aqui, ó, tem um armáriozinho. E isso aí é uma sapateira. Uma sapateira simples, normal, era uma sapateira que eu até usava em casa. E aí eu não usei mais. E aí o que que eu fiz? Virou um porta-treco. Então aí tem de tudo. E o que é mais importante, que as crianças não têm acesso, elas não conseguem chegar a isso porque ela está presa na parede, fica no alto.
tem esse armário, então assim, não tem a possibilidade de colocar uma cadeira e pegar. E aí ficam coisas que é para as crianças não terem acesso. Ficam as nossas tesouras, estilete, esses materiaizinhos, então coisas assim pequenininhas como potinhos de glitter, de purpurina, de pequenas tintas, né? É, às vezes bolinhas para fazer colagem, tá vendo? Tem várias coisas aqui dentro, gente. Clipezinho, colas, tá vendo? Não sei se dá para reparar aqui, mas as colas a gente também enfia ali, por quê? É fácil acesso para a gente, fica bem acessível mesmo. Caneta, borracha, apontador, a gente vai enfiando aí. Às vezes a gente se perde. Por exemplo, agora. Nós já estamos em setembro. No início do ano a gente organiza tudo. A gente já está precisando, aí a gente tira, a gente esvazia tudinho e organizamos de novo. Então, de um ladinho eu coloco só tinta, do outro eu coloco purpurina, do outro eu enfio só as tesouras. Agora já está misturado. Mas a gente sempre está organizando isso. Então, bolinha de sabão, tem de tudo, gente. Aqui, ó, bolinha de sabão. Essas cordinhas aqui, porque eu penduro, a gente faço varalzinho, e eles fazem atividades para prender o prendedor, né? Que é o pregador, que é essa atividade de pinça que eles têm que fazer. E isso é um movimento importante, porque isso incentiva na escrita. Enfim, tudo que vocês possam imaginar que é pequeno, que não é para ter acesso às crianças, mas que a gente usa, que são necessárias para o nosso dia a dia, a gente coloca aí nessa sapateira. E ó, é super útil. Outras pessoas já usam em sala de aula também. Isso aqui, ó, é um saquinho de xuxinha de cabelo, porque às vezes a criança vai com o cabelo solto, o cabelo é grande, atrapalha. Aí a gente coloca uma xuxinha. Então, enfim, tem de tudo que vocês possam imaginar. Essa sapateira também é maravilhosa. Aqui tem não sei se dá para ver, tem um saquinho de conchinha. Tem um outro lado aqui, ó, é um saquinho de milho, porque lembra que nós temos as nossas galinhas, nossas galinheiras, a gente tem que alimentar. Mas eu não posso deixar isso perto das crianças. Imagina elas pegarem o milho, botar na boca, enfim. Então tá distante, não tem acesso. E também, às vezes, você coloca no armário essas coisas muito pequenininhas, você perde. E aí, quando você quer, você não sabe onde está. Então, facilita demais o nosso dia a dia para achar as coisas também. Concluindo, né, organizar-se não significa isso é muito importante, burocratizar o trabalho, mas sim cuidar. Quando o planejamento é acessível, os registros estão atualizados, a prática docente se torna mais consciente e transformadora. A organização do professor é, portanto, uma forma de garantir qualidade de educação infantil e de valorizar as crianças como protagonistas do processo educativo. Bom, gente, aqui, ó. Depois, se vocês quiserem acessar, não é biscoito, não, que eu não ganhei nada com isso. Mas se vocês quiserem ver, é muito bonitinho eles fazendo atividades, assim. Ficam muito concentrados. E vocês vão ver um pouquinho do que eu tô falando aqui, do que a gente coloca em prática em sala de aula, né? Poderem ver um pouquinho, da prática em sala de aula. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E aí, vocês gostaram, gente? Deu para entender? O que eu quis falar sobre organização, sobre o dia a dia. Vocês acham que Foi muito facilita? bom, professora. Foi, Lu? Falou, Ah, que falou bom. muito sobre as minhas dúvidas no planejamento de aula, porque eu estou com muita dúvida, professora, em termos de. Eu sei que a gente vai preencher o relatório, né? Uhum, Mas a sim, gente já pensa no plano de aula, eu sei. certo? E eu Certo. já está, ó, na cabeça. Então, assim, eu quero assistir essa aula novamente. Eu cheguei agora mesmo com meu esposo, mas eu estou atenta na aula, não pude falar nem tirar dúvidas, mas enfim, mas tirou muita, assim, dúvida do que eu precisava, sabe? Ai, que bom. Principalmente no fazer o plano de aula, professora, porque eu não sei, nunca fiz, primeira graduação, primeira vez na sala de aula, gente, boa noite todo mundo, desculpa aí, né? Ah, Então, imagino. assim, é tudo a primeira vez. Então, assim, eu fico, gente, como que faz um plano de aula? Meu Deus, olha o plano de aula da professora, meu Deus, como que é isso? Meu Deus, então, assim, foi muito produtiva essa aula, Ah, que professora. bom, Eu Lu. creio que cada vez que eu chego na sala de aula, na escola,
É uma coisa nova que a gente aprende, o amor É já está, mesmo, nossa, é e mesmo, é nossa, verdade. Mas a gente pode fazer isso. Lu, olha o que que a gente pode fazer. Nada formal em si, mas na próxima terça-feira a gente pode discutir, fazer um bate-papo sobre, por exemplo, se você já está tendo alguma ideia para sua aula, o que que você pensa? E eu posso te sim. acompanhar, te Até em ajudar. dúvida, eu pensei, fico pensando nos rostinhos, né? Fico pensando na sala e fico desenhando. Aí eu fico, ai meu Deus, será a textura? Ai meu Deus, será a tinta? Ai meu Deus, aí eu fico, sabe, me desenhando. Mas não cheguei à conclusão do que eu vou Entendi, fazer, porque é semana de sondagem, né? entendi. E então, assim, primavera, né? Já é o início, pensei em atividade, mas aí de repente É, não tem cheguei à coisas muito conclusão, legais, muito não cheguei à legais. conclusão. Então, assim, a gente pensar junto é bom, Eu professora, acho. vai Então vamos fazer ajudar. isso. Terça-feira que vem a gente faz isso. Aí eu falo assim, nem vou trazer nenhum material pronto, não. A gente pode fazer isso. Por quê? Aí vamos dizer assim, por exemplo, primavera. Eu gosto de fazer isso. É um exercício que a gente faz. A gente pode fazer juntos. Então, o que que se pode trabalhar a primavera? Tem uma história muito bacana sobre a primavera. Então, você Legal? pode fazer, por exemplo, uma leitura dessa história com as crianças, e a Muito partir bom. disso, você fazer uma roda de conversa Isso. e perguntar para eles, por exemplo, porque assim, o que eu posso falar para vocês do plano de aula é mantenham simples. Tá. Não precisa ser uma dinâmica de, eu vou fazer atividade disso, vou fazer daquilo, vou fazer mais Sempre aquilo. assim, Não. professora, é sempre Mantenha o assim. mais simples possível. Então, Ah, aí eu vou te dar, ó, uma atividade completa que já é um plano de aula maravilhoso. Você tá faz a bom. leitura de uma história sobre a primavera, Aí hoje eu pensei na e aí depois primavera. disso, uma história curta também, não precisa ser nada disso. Sim, E aí você pode conversar com eles. Na primavera, a gente vê as flores. Como é que são sim. as flores, hein? Onde vocês viram flor? Onde vocês passam para vir para a escola, no seu caminho? Vocês estão vendo alguma flor? O que mais que pode ter na primavera? O que pode ter na primavera? Na primavera a gente tem o sol, tá quente ou tá frio. E aí, se eles não souberem, você pode falar: não, na primavera é quente, não é frio. Sabe? Você vai apresentando essas informações para eles. Olha, na primavera nós temos os animais. Quando você passar as árvores, as plantas vão estar todas cheias de flores. E aí é uma primeira conversa. Você faz uma roda de conversa. E aí depois você pode fazer uma coisa simples. Então, por exemplo, uma pintura. Você traz uma florzinha para eles pintarem. É uma atividade, sem problema nenhum. E aí Aí, pinto. Aí, por exemplo, sabe uma coisa bem legal, que é bem simples de fazer? E aí eu não sei se você tem essa possibilidade de ter isso. Pegar florzinhas mesmo pelo caminho e aí sim. pedir para eles fazerem como se tivesse. Você pega uma folha de papel, põe a flor e dá umas batidinhas assim, ou com a mão, ou você pode usar um próprio. Um materialzinho, assim, uma caixinha, alguma coisa pesada, porque ele faz tipo um carimbo. Ela Ai, faz tipo uns pode ser. Olha, carimbinhos, Sunshine. sabe? E aí é isso, nas folhas vão estar ali, que aí você vai falar quais são as cores que você pode falar das cores. Que cores que estão aí? Essa flor é de que cor? Você pode levar, por exemplo. Você não precisa comprar flor nem nada disso. Se você tem essa dinâmica no seu caminho, algumas flores, você pode falar isso, ó. Já te dei uma dica: carimbo de flor, pintura de uma flor. E isso não é para você fazer todas essas atividades, não. Escolher uma. Quer ver uma Escolheu uma? outra quer ver uma coisa legal que também as crianças amam isso, Lu? Se você tiver a possibilidade de achar na rua uma ou duas florzinhas assim diferentes e levar para eles verem. Aí pedir para eles cheirarem. Cheira, como é que é essa flor? Ela é macia? Ela é áspera? Você está entendendo? Isso é Sim. atividade, Lu. A gente quer Ah, isso no plano de aula. Fez isso, eu é. já estou satisfeita, tá bom? Aí tá. Assim, sobre o relatório, tirar a última dúvida, gente. Quem Sem tiver problema. precisando, desculpa aí pelo tempo. Imagina. Então, eu estou em dúvida sobre o relatório, sabe? Eu estou esperando a aula de anterior, porque eu preciso assistir ela.
Ah, eu já né? coloquei lá, Então, tá, Lu? Já está já disponível. colocou? Então, Coloquei. primeiro a segunda para preencher, porque eu tenho essa semana já para preencher e eu quero mandar, vou ver com a diretora, né? Que eu Tá já falei bom. com ela hoje. Então, eu já tenho que providenciar o mais rápido possível. Mas, sim, antes de, suponhamos, se eu for pegar amanhã para preencher, que a diretora já está atenta, então eu quero ver se eu consigo assistir hoje, já para Tá. mim já tá, entendeu? Coloquei Preparada para todas isso. lá, Lu. Já coloquei Tá, todas lá. Você pode ver, mas já sabe, né? tá, Qualquer dúvida, você me manda mensagem. tá. Com Eu certeza. vou Ai, fazer. professor, muito obrigada. Eu tenho certeza que quando for o dia do meu